Glória da obra do nosso Senhor Jesus. Segundo, Isaías pronuncia, segunda ênfase, está então no verso 5, né, que nós vimos. Muito significativo esse verso. Depois que Isaías tem uma visão da glória do Senhor, imediatamente ele tem uma visão de si mesmo. Porque a visão da glória do Senhor Jesus, ela anda a par e passo com a visão que temos a respeito de nós mesmos, mas não o contrário. Não é voltando os nossos olhos para nós mesmos numa introspecção, numa autoanálise ou numa psicanálise pessoal, é que nós veremos a glória do Senhor. É o contrário. Quanto mais nós virmos a glória do Senhor Jesus, mais nós veremos a nossa malignidade, a nossa carência, a nossa pequenez, nossa limitação, nossa necessidade. E é isso que nos tornará fortes no que concerne aos desejos do Senhor para nós. É isso que Paulo quis dizer quando ele falou: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você lê o capítulo 5 de Isaías, ele tem vários ais. Ele tem um ai no capítulo 4. Capítulo 4 de Isaías. Capítulo 5 de Isaías mesmo. Ele tem um ai para aqueles que acumulam riquezas, poder, no verso 8. Ele tem um ai para aqueles que andam atrás de prazeres e mais prazeres, no versículo 11. Só para que você tenha uma ideia. Ele tem um ai para aqueles que praticam corrupção, está aí no versículo 18. Ele tem um ai para aqueles que negam que Deus estabeleceu absolutos na sua criação. Então eles chamam o bem de mal, o mal de bem, chamam a luz de trevas, a trevas de luz, não é? Então, aqueles que negam os absolutos. Ele tem um ai contra os soberbos, versos 21 até o verso 21 e 22. Ele tem um ai contra os que praticam injustiça, suborno, vários ais. Ai contra este, ai contra aquele, ai contra o outro. E ele foi tremendamente usado pelo Senhor nesse sentido, claro. Mas, no ano da morte do rei Uzias, quando ele vê o Senhor, ele tem um profundo ai para si mesmo. E sabe, irmão, se você examinar essa palavra, por favor, ouça isso com atenção. Verso 5. A versão que estou lendo usa a palavra perdido. Ai de mim, estou perdido. A palavra hebraica damá significa mais do que isso. Claro que uma palavra tem que ser usada para se traduzir, não vai se colocar todas, não é? Então há mais de um sentido nessa palavra damá. E um dos sentidos é: sou digno de morte. Ai de mim, sou digno de morte. O outro sentido é perecer, damá. Ai de mim, que vou perecendo. Veja bem esses aspectos do que Isaías quis dizer. Mais um sentido de damá. Damá significa ficar mudo. Muito interessante esse sentido. Enquanto Isaías pronunciou tantos ais sobre tantas classes de pessoas, agora quando ele vê o Senhor, ele fica mudo. Você se lembra do livro de Jó? Jó tem muitas palavras no seu livro, até o capítulo 29. Quando o capítulo 29 inicia, o capítulo 31, até o capítulo 31. Quando o capítulo 32 inicia com o falar de Eliú, o capítulo 31 encerrou com a seguinte frase: fim das palavras de Jó. Nós ficamos muito aliviados quando nós lemos isso no capítulo 31. Porque Jó parou de se auto-justificar, de ter autopiedade, de se autoglorificar. Esses são os temas do capítulo 29, 30 e 31 de Jó. Autopiedade, autoglorificação, autojustificação. E então ele se cala. Então Eliú começa a falar. Eliú representa o Espírito Santo. E quando Eliú termina de falar, Deus começa a falar, do meio de um redemoinho. E fazer um questionário para Jó. Quem nada se parece com o Enem. Jó tirou 0 naquele questionário. Ele não sabe responder nenhuma pergunta que toca a providência de Deus, que toca a soberania de Deus, que toca os cuidados de Deus com a sua criação, não é? E Jó vê todo esse quadro, então ele diz assim: uma vez falei e não replicarei. Ponho a mão na minha boca.
Sabe, irmãos, no início de nossas vidas cristãs, nós temos muitas palavras e muitas respostas. À medida que nossa jornada avança com o Senhor, nós temos poucas palavras e muitas perguntas. Para que o Senhor, passo a passo, vá esclarecendo e nos ajudando nas questões mais profundas da vida cristã, onde nós tínhamos tantas respostas, mas agora temos tantas perguntas. Se fizéssemos aqui algumas perguntas sobre arrebatamento da igreja, como será, quando será, em que processo será, acho que nós teríamos aqui muitas respostas. Mas na verdade nós temos mais perguntas do que respostas nesse assunto, né? Por exemplo. Então quando Isaías vê a glória do Senhor, ele fica mudo. Eu sou um homem digno de morte. Qual é o veredito de Deus que Paulo nos dá na Epístola aos Romanos? Não há um justo, nem sequer um. Todos se extraviaram, todos se corromperam, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A garganta deles é um sepulcro aberto, das suas línguas urdem engano. Será que nós temos recebido esse veredito de Deus cravado em nossa vida natural? Na vida do eu, no que somos por natureza, inúteis, estranhos. Será que temos? Se não temos, então nós vamos buscar aplicar a energia da carne na obra de Deus. E esse é o grande problema. Energia intelectual, energia funcional, energia física, energia estratégica na obra de Deus. Isso é madeira, feno e palha. Então, quão importante é, meus irmãos, visão da glória de Deus, visão de si mesmo, ai de mim que vou perecendo. Terceiro, nos versos 6 e 7, visão da cruz, tipificada aqui por esse altar, de onde é retirada uma brasa viva com uma tenaz, para ser aplicada nos lábios de Isaías, porque ele viu o quê? Irmãos, nós estamos tratando de um profeta de Deus. Estamos tratando de alguém que pronunciou juízos severos no capítulo 5 contra parte da nação, não é? Esse homem está dizendo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é impressionante? Então, quando essa tenaz toca os lábios de Isaías, dizendo, eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Então, em síntese, nós temos aqui a visão da cruz. Será que essas visões têm governado nossa jornada? Meus irmãos, hoje nós ouvimos, de modo geral, um evangelho sem cruz, totalmente sem cruz. Por quê? Porque é um evangelho que não denuncia o pecado. Aliás, essa palavra não é usada. É usado mau comportamento, quem sabe mau temperamento, quem sabe desvio de conduta, não é? Quem sabe fruto do meio, por exemplo, mas nunca a palavra pecado. Agora, o que a Bíblia tem a dizer para nós? Eu sei que em mim, isto é, na minha velha natureza, na minha carne, não habita bem algum. Esse é o veredito de Deus. Nós só podemos chegar a essa conclusão nessa sequência que lemos em Isaías 6. Primeiro, a visão da glória do Rei, crescentemente, cada vez mais profundamente. Visão da glória de Deus em Cristo, na face de Cristo. Visão de si mesmo. Terceiro, visão da cruz. Tanto no aspecto objetivo, as provisões da cruz, que são tantas e tão maravilhosas. Olha a Epístola aos Romanos, olha a Epístola aos Gálatas, olha a Epístola aos Colossenses, aos Efésios. Provisões da cruz, visão da cruz. Então essa brasa é tirada, aplicada nos lábios de Isaías, então nós temos o resultado final. E é aqui que eu gostaria de chegar com os irmãos. Todas essas três visões são uma preparação para o serviço. Você viu? Percebeu isso no texto? Então leia de novo o verso 8 para você perceber. Depois disto,
não antes. Sem visão da glória do Rei, não há ministério, não há serviço que possa ser agradável a Deus. Sem visão de quem nós somos, no verso 5, não há serviço genuíno que agrade ao Senhor. Sem a visão da cruz, nos versos 6 e 7, não há serviço genuíno, não há ministério verdadeiro.